Olá, fera. Agora estamos de volta aqui com a cobertura do vestibular do Colégio Boa Viagem, tranquilamente, agora de volta com os papéis invertidos, tá certo? Agora nós vamos entrevistar o nosso diretor pedagógico, essa fera de literatura aí, já conhecida de muitos de vocês e dos pais de vocês. Que é isso, né, professor? Que é isso? Não, dos pais não. Mas tá aí, tá? Tem. Antiguidade é posto, professor. Antiguidade é posto. Tá aí. É isso mesmo. Professor Zé Ricardo, fala pra gente um pouquinho aí as suas impressões sobre a prova de literatura da UPE agora na parte de língua portuguesa. Marcelo e todos os feras que estão nos acompanhando, nós tivemos textos bem escolhidos, porque você abre a prova com um poema de Adélia Prado, certo? Já em seguida, você, nessa questão referente ao poema de Adélia Prado, vem a questão do eu lírico, não é? A colocação da dimensão do eu lírico, a questão do lirismo na poesia, a colocação também temática, fazendo comparação com filmes, não é? O caso da Hora da Estrela, de Suzana Amaral, colocando a posição da mulher. E é interessante como a Adélia diz, há mulheres que dizem, meu marido, se quiser pescar, pesque, mas que limpe os peixes. Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, ajudo a escarnar, abrir, retalhar e salgar. É tão bom só a gente sozinhos na cozinha. É interessante como ela quebra aquela postura, né, comum no feminismo, dizer, não, meu marido que quiser que faça, não, eu gosto de fazer com ele. Então, uma postura bastante interessante no texto e colocando essa dimensão do eu lírico. O segundo texto, Bernardo, era o capítulo inicial do Dom Casmurro, né, o porquê do apelido Casmurro, do Dom Casmurro, e é interessante porque se tentou colocar aspectos estéticos que marcaram o realismo enquanto estilo de época e especificamente os traços que dão a Dom Casmurro os elementos diferenciadores da obra dentro do próprio realismo, que não seguiu aquela linha positivista extrema como o naturalismo fez. E eles fazem referência, né, a Newton, a Descartes, né, Descartes, ele Comte. Coloca, e aqui eles fazem a estética realista assim como a estética barroca. Uma coisa interessante, você resolveria a maioria das questões em língua portuguesa, em literatura brasileira, por eliminação, não é? Você pegava as alternativas e já via que havia erros assim bem evidentes e automaticamente você já eliminava aquele item e você conseguiria responder mais rapidamente a questão. Depois nós tivemos um texto, um poema, não é, de MPB, de Adriana Calcanhoto, uns versos também muito interessantes, onde você tem alguns pares antitéticos bem marcantes. E então o texto, falando da questão do texto literário, né, da linguagem polissignificativa, não é? Mostrando esse valor plurissignificativo da linguagem literária, a questão metafórica, isso está muito bem colocado aqui na questão número 13. A questão 14 é interessante porque ela fez um paralelo entre estilos de época, pegou a estética barroca e pegou a estética árcade, pegou propriamente a literatura árcade, a estética barroca num soneto de Gregório de Matos e a estética árcade pegou com as cartas chilenas, o poema satírico de Tomás Antônio Gonzaga. Então, também por eliminação se chegava facilmente à resposta da questão 14. A questão 15 e penúltima questão, ela tratou do modernismo e seus autores, né? Saiu abordando desde Manuel Bandeira, Drummond, passando pelo regionalismo nordestino, colocando a poesia de Cabral de Melo Neto aí também, com Morte Vila Severina, falando no regionalismo universalista de Guimarães Rosa, não é? E também no teatro, e como de toda uma obra muito vasta de Nelson Rodrigues, que homenageado da Filiporto, né? Aí, né? Os seus 100 anos, se vivo fosse. Então, também uma questão a que você responderia por eliminação. E, por fim, é interessante que fecharam com uma questão sobre o romantismo, né? Sobre a estética romântica e partindo de dois autores românticos, um na poesia, Castro Alves, e o outro na prosa, José de Alencar. Também se chegava à resposta sem grandes dificuldades. Eu conversava com você no papo anterior à gravação aqui, na letra C, que é a resposta, eles colocam uma adjetivação muito que dá margem à dúvida. Muito contundente, né, professor? Contundente. Uma Ele adjetivação traduz de maneira contundente a condição humana, no que ela se diferencia, no caso do romantismo,
das bases defendidas pelos teóricos positivistas, que embasaram o realismo naturalista, propriamente dito. Essa maneira contundente aí é que ficou um pouco troncha, um pouco falsa. Mas não havia outra alternativa. Realmente, por exclusão, você ficava com a letra C mesmo. Então, uma boa prova, e para o aluno que estudou, eu acredito que não tenha havido maiores dificuldades. Eu estou observando que nessa prova aqui eles fizeram uma verdadeira viagem literária, porque desde o conceito de linguagem literária, barroco, arcadismo, passaram pelo romantismo, poesia e prosa, foram para o realismo de Dom Casmurro, abordaram, né, essa parte da estética realista de uma forma geral, chegaram ao modernismo nas 3 fases, homenagearam Nelson Rodrigues desse ano, assim, fizeram uma viagem. E Adélia Prado, pós-modernismo, já é uma coisa mais recente, bem mais recente, poesia contemporânea. Não Fizeram. É? Então eu acho que foi uma boa viagem que se fez, não é? Que bom. E com isso a gente termina os nossos comentários de hoje. Isso. E dizendo que a prova de português realmente esteve dentro daquilo, português como um todo, português, literatura e a redação também, né, Marcelo? Isso tudo foi esteve ótimo. Dentro do que se trabalhou em sala de aula com os nossos alunos e alunas. Foi bom demais. Foi ótimo. É isso aí, fera. Parabéns. Ótima prova aí. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Até amanhã.